Vocês perceberam como é difícil não escutar? Viram como é difícil a vida de quem não escuta? O Ellison caiu direitinho. Achou que era problema no microfone. Vocês já pararam para pensar como é difícil a vida de quem não consegue escutar, ou de alguém que tem dificuldade ou problema com algum dos seus sentidos? Hoje a mensagem que a gente vai falar está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 7, do versículo 31 ao 36. Se quiser colocar, Vitão. Dá tempo dele achar. E vai falar sobre uma pessoa que tinha problemas de audição e, consequentemente, problemas de fala. Jesus, nessa passagem, ele cura um surdo, mudo e, em algumas versões, falava que o cara ou não era mudo, mas era gago. Eu não sei o que é mais difícil para se comunicar. Mas, achou? Marcos 7, de 31 a 36. Coincidentemente, não foi do Evangelho de Marcos, mas eu preguei, acho que antes a penúltima vez que eu preguei da passagem anterior, do mesmo capítulo, que era da mulher cirofenícia ou cananeia, né, no Dia das Mães. Falei dessa. E a passagem, lá a gente lê: Jesus saiu de Tiro e subiu para Sidom, antes de voltar ao mar da Galileia e à região das 10 cidades. Algumas pessoas lhe trouxeram um homem surdo e com dificuldades de fala, e lhe pediram para que pusesse as mãos sobre ele e o curasse. Jesus o afastou da multidão para ficar a sós com ele. Pôs os dedos nos ouvidos do homem e em seguida cuspiu nos dedos e tocou na língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que significa abra-se. No mesmo instante, o homem passou a ouvir perfeitamente. Sua língua ficou livre e ele começou a falar com clareza. Jesus ordenou à multidão que não contasse a ninguém, mas quanto mais ele os proibia, mais divulgavam o que havia acontecido. Estavam muito admirados e diziam repetidamente: tudo o que ele faz é maravilhoso. Ele até faz o surdo ouvir e o mundo falar. Gente, ter ausência total ou parcial de algum sentido é algo desesperador. Se eu tivesse sem meu óculos aqui e tivesse que ler as minhas anotações, esquece. Quem usa óculos já sabe que é difícil. Às vezes ter alguma dificuldade, até para a locomoção, né, Ana? Um machucado no joelho, quanto prejudica o nosso dia a dia. Então imagina essa pessoa sem a capacidade de ouvir, sem a capacidade de fala, num tempo onde não tinha tanta tecnologia como temos hoje, né? Eu sei, assim, eu não tenho muita convivência com pessoas com deficiência auditiva, mas o meu pai, quando eu era criança, ele fez uma cirurgia com um otorrinolaringologista. Olha, consegui falar sem errar essa palavra. E nessa cirurgia ele perdeu totalmente o olfato. Meu pai não sente cheiro nenhum. E não sente nada de cheiro. Não consegue. E isso desde quando eu era criança. Isso quase causou um acidente, o fato dele não sentir cheiro. Porque um dia ele estava em casa, ele estava na sala estudando, e uma criança muito arteira, que tinha o mesmo nome dele, que aliás é o meu nome, essa criança pegou e, brincando no quintal, achou uma caixa de fósforo esquecida do lado da churrasqueira. E aquela coisa, curioso, acende, fogo, que legal, né? De novo, fogo, que legal, vou fazer uma fogueira. Aquela ideia de jirico fez eu ir onde meu pai guardava as revistas velhas e jornais, fiz um bolo de revista e jornal em cima de um tapete que minha mãe tinha deixado secando, esticado no quintal. Para piorar a história, devo ter achado algum álcool que eu me lembre lá, alguma coisa de acender a churrasqueira, joguei em cima daquele negócio e joguei o fósforo em cima. As labaredas misturadas com aquele tapete, que não era um tapete persa de lã, provavelmente era algum tecido sintético,
Começou a subir aquilo lá, aquela fumaça preta. Minha mãe saiu, viu aquilo, e minha mãe, ela demonstrou uma destreza tão grande, porque com uma mão ela jogava o balde de água jogava água no fogo, e com a outra ela parecia o Bruce Lee, com uma chinelo havaiana. E sério, eu fui extremamente repreendido com aquilo ali. Por que você fez isso? E eu fiquei com tatuagens de havaianas nas costas, nas pernas, assim. Mas ela apagou o fogo e evitou um acidente. Voltando, ela chegou para meu pai e falou: como você não viu o seu filho fazendo isso? Ele falou: você viu? Ela falou: não, mas eu senti o cheiro. Ela: opa, ele não sentia cheiro. O único jeito dele perceber que estava pegando fogo ali era sentir aquele cheiro. Ele não sentiu o cheiro de fumaça. Olha o acidente que podia ter acontecido. Pela falta de um sentido. Né? Agora, outros sentidos podem acontecer. Uma pessoa que não escuta, está desprovida da audição, pode atravessar uma rua e não ver um carro chegando. Isso aconteceu um tempo atrás ali na Avenida Princesa do Oeste, um rapaz com fone de ouvido, aqueles que isolam todo o som, infelizmente perdeu a vida na frente de um ônibus, porque não viu, perdeu a atenção. Então vocês veem o quanto é importante a gente ter os sentidos prontos e aguçados? Nessa passagem, Jesus cumpre uma profecia que estava lá em Isaías 35, 5 e 6. Lá em Isaías fala: quando ele vier, abrirá os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos. Os aleijados pularão como servo, os mudos cantarão de alegria, fontes brotarão no deserto e rios correrão na região desolada. Lá em Isaías já previa que Jesus faria essas maravilhas. E, gente, não foi sentido figurado essa abertura de ouvidos. Jesus realmente fez um surdo voltar a ouvir. Lesões auditivas raramente podem ser revertidas. Isso é um milagre de uma coisa que acho que até hoje você vê transplante de córnea, mas é difícil ver cirurgias que façam as pessoas voltarem a ouvir plenamente. Então vocês veem o tamanho desse milagre. E outra, ele não só abriu os ouvidos, o homem voltou a falar claramente. Alguém já viu uma pessoa que quando coloca o aparelho auditivo e tinha problemas de audição e não falava direito, ela volta a falar, mas fala de um jeito diferente. Ela não fala com a mesma fluência que a gente, não fala com clareza. E aqui fala que ele voltou, inclusive, a falar com clareza. O que a gente pode aprender com essa mensagem? O que a gente pode aprender com essa passagem? Primeiramente, Jesus estava a caminho de uma cidade portuária na antiga Fenícia, que se chamava Sidom. Cidades portuárias, não sei se alguém já viu a característica de cidades portuárias, que são o quê? Normalmente em volta de porto, desculpem os mais novos, mas tem muita prostituição. Marinheiro vai atrás de uma vida promíscua, vai atrás de coisas erradas. Sidom era uma cidade com uma miscigenação cultural muito grande e que fazia com que fosse uma cidade que tinha muita idolatria. Uma cidade com os ouvidos fechados para as boas novas que vinham do Evangelho. Faz parecer com algumas cidades aí, né? Tem tanta coisa e a gente vê que o Evangelho mesmo, elas vão se fechando, não ouvem mais. O pastor Kennedy falou que cidades na Europa que antes eram baluartes do cristianismo, que têm catedrais enormes, hoje são dificílimas de se levar o Evangelho e tem caído cada vez mais o número de cristãos. Você vai ver grandes catedrais, grandes igrejas que hoje são mais museus frequentados por turistas do que frequentados por fiéis, por pessoas que realmente estão lá para cultuar a Deus. E Sidom já era uma cidade assim, que já não tinha... Vocês veem que já, por ser da Fenícia, né? Ou também podemos falar que uma região da Cananeia, chamar enquanto Marcos chama a mulher cananeia, que um pouquinho antes chama de Cirofenícia,
No outro evangelho, a gente vê que ela é chamada de Cananeia. Cananeia era um termo, até para os judeus, era um termo pejorativo. Era uma cidade meio pária da cultura judaica. E Jesus estava indo exatamente para essa cidade. E dessa cidade que veio uma multidão, um grupo de pessoas, trazendo um surdo mudo. Essas pessoas, elas tinham a consciência de que se alguém podia curar, se alguém podia trazer uma vida diferente para esse homem, esse alguém era Jesus. Ele não falava, provavelmente não se expressava corretamente, e os amigos dele, que com certeza tinham que gostar muito dele, para tentar levar esse homem junto a Cristo. Conversar com um surdo não é muito fácil. A Adri tem uma prima que é totalmente surda de nascença. E ela consegue te entender, consegue até falar um pouco se você olhar para o rosto dela. Ela consegue ler os lábios e ela entende o que você está falando. Se você falar pausadamente. Hoje, alguns, não sei se vocês já tiveram na escola básico de Libras e falar com linguagem de sinais, mesmo assim, a pessoa tem que entender a linguagem, tem que aprender. Não é só quem fala a linguagem de sinais, mas o surdo tem que estudar a linguagem de sinais e tem que aprender a se comunicar também com aquilo. Não é uma comunicação fácil. Imagina essas pessoas já viviam essa dificuldade com o conhecido dela, com aquele homem, e viram que ele estava angustiado, ele precisava da cura, ele precisava ouvir, precisava voltar a falar. Daí o que acontece? Jesus olha para aquele homem, leva ele para um local a sós, toca na sua língua, nos seus ouvidos, diz a palavra efatá, que significa abra-se, e no mesmo instante, não foi um processo igual alopático, de medicamentos, que foi aos pouquinhos. Não, no mesmo instante, ele voltou a ouvir, voltou a falar. Vocês podem imaginar a alegria daquele homem? Vocês já viram vídeos no YouTube de pessoas que não ouviam e quando colocam um aparelho de audição de boa qualidade, a emoção que eles ficam de poder ouvir os seus entes queridos? Imaginem a emoção desse homem que não ouvia, poder acordar de manhã e ouvir os pássaros cantando. Ouvir o riso de uma criança. Mas nada disso se compara, porque a primeira coisa que ele ouviu foi o quê? Foi a voz de Jesus. Foi a voz do Mestre. Imagina a alegria desse cara. Uma coisa emocionante demais. E a gente tem 3 ensinamentos para a gente tirar dessa passagem. E que, como Cristo disse para o surdo, efatá, que se abram, que também efatá, que se abram o nosso entendimento, que se abram os nossos ouvidos para esses pontos que nós vamos ver e aprender aqui, compartilhar. A primeira lição que a gente tira dessa mensagem, a gente tem que levar a Cristo quem precisa dele. Tem que estar atento a fazer isso. A gente não é só ficar dentro das 4 paredes, frequentando a igreja. A gente tem que estar atento. Quem precisa de Jesus, nós temos que estar atento e levar aos pés de Jesus quem tem necessidade dele. A gente tem que ser como essa multidão, como essas pessoas que levaram o surdo-mudo até Cristo. Temos que ser igual os amigos do paralítico, em outra passagem, que tiveram uma fé a ponto de quebrar um telhado para descer o paralítico aos pés de Jesus, para que ele fosse curado. Ter a fé igual a da mulher cananeia, um pouquinho antes no capítulo, quem tiver interesse em ler, que se colocou aos pés de Jesus, suplicando por sua filha, querendo levar bênçãos para alguém que nem estava ali. E depois de muita insistência conseguiu.
Nós, como eles, às vezes temos que trazer pessoas que precisam de Cristo, temos que estar atentos, olhar para o lado, parar de olhar só para o próprio umbigo, saber que tem pessoas que precisam do encontro pessoal com Cristo, precisam ter cura emocional, cura física, cura psicológica. E tem hora que só Cristo pode trazer essa cura, pode trazer esse consolo. Nós podemos também interceder em oração, colocar a vida dessa pessoa aos pés de Cristo nas nossas orações. Pensa, gente, reflete. Quantos surdos ao nosso redor não ouvem a palavra de Cristo simplesmente não porque eles não podem ouvir, mas porque a gente não leva até eles? Quantas pessoas precisam ouvir a palavra e nós não nos preocupamos em levá-los? Você tem orado por pessoas que precisam? Você tem prestado atenção ao seu redor, nos seus amigos de escola, seus professores, seus colegas de trabalho, de faculdade, seus familiares? Você tem colocado eles em oração? Tem buscado trazê-los à presença de Cristo? Ou você só acha que a vida de cristão é só vir aqui, esquentar o banco no sábado, no domingo, levantar a mão na hora do louvor e acabou? Reflete isso. Pensa. Seja como essa multidão, como esses amigos do surdo-mudo, que não tem nenhum nome citado na Bíblia, que só foi citado essa vez, mas que a gente sabe as maravilhas que Deus operou na vida dele. Por quê? Porque se preocuparam em levá-lo até Cristo. A segunda lição é que a gente só consegue ter a nossa vida mudada, seja uma cura sobrenatural, seja uma conversão, seja uma vida mudada, se nós tivermos um encontro pessoal com Cristo. Qual foi a preocupação que Cristo teve com esse homem quando foi trazido a ele? O levou a um local a sós. Sentou com ele, olho no olho, para que ele percebesse que a relação dele com Cristo é uma relação individual. A nossa relação com Cristo é individual. Ele conhece o seu interior, ele sabe o que você precisa, ele sabe a cura que você precisa, ele sabe aonde dói. Às vezes a Gabi faz psicologia, sabe disso. Quantas horas, quantas sessões, né, um cliente tem que estar na frente do psicólogo lá para tentar ele encontrar onde dói. E Cristo sabe. Esse encontro pessoal é imprescindível. Ah, mas como que eu vou ter encontro pessoal com Cristo? Ele vai aparecer na minha frente? Se for da vontade dele, sim. Mas esse encontro pessoal requer o quê? Requer que a gente nos disponha a ter uma vida, uma disciplina espiritual de orar, buscar a palavra, meditar. E não é só em momentos especiais, não. Esse encontro pessoal requer que você o convide para te acompanhar todos os momentos da sua vida. Você tenha consciência que Ele está do seu lado o tempo todo, seja nos momentos bons, seja nos momentos ruins. E quando a gente tem essa consciência, a gente passa a ter uma vida totalmente diferente. A gente fala, um homem que foi curado da surdez, mas isso aí, com certeza, ele é uma coisa sobrenatural, ele tem histórias para contar. Gente, quando a gente aceita Jesus, quando a gente ganha a vida eterna, isso é milagre muito maior do que qualquer milagre físico.
Porque a gente sabe que qualquer bênção física que nós tivermos aqui não se compara à vida eterna que nós teremos ao lado de Cristo. Amém? E a terceira e última reflexão que eu quero que a gente leve para o nosso coração é que a gente tem que permitir que no nosso encontro pessoal com Cristo, Ele olhe para você e saiba o que está fechando os seus ouvidos, o que está fechando a sua alma, o seu coração, para ter um encontro verdadeiro com Ele, um encontro que você possa ouvir realmente as palavras dEle e Ele possa dizer, Efatá, abra-se. Quanta coisa está fechada na nossa vida, quanta coisa a gente se fecha para não receber as bênçãos reais de Cristo. A gente se fecha por tantos motivos, a gente se fecha por tantos traumas. Mas você é capaz de ouvir dentro do seu íntimo agora Jesus falando, Efatá, abra-se. Desobstrui a sua vida. O que te impede de viver uma vida verdadeira com Cristo? Abra os seus olhos para visualizar a maravilhosa graça que Deus nos deu ao dar o seu único filho para morrer em nosso lugar, para pagar os nossos pecados. Abra os seus ouvidos para escutar a doce voz de Cristo te chamando de filho. Te chamando, vem comigo. Abra sua boca para dizer ao mundo que Cristo é o Senhor da sua vida. Para falar as boas novas para o próximo. Efatá, abra-se. Abra o seu coração. Mesmo quem já aceitou a Cristo, tem tanta coisa que impede de ouvir com clareza. Os adolescentes são sempre chamados de teimosos e que não escutam os pais. Mãe vem falar, eu falo e ele não me ouve. Não pensa que isso vai terminar não. Quando você casar, sua esposa vai falar isso. Né? Os casados vão confirmar isso. Eu falo e não ouve. É que ela não entende, que eu ouvi. Né? Mas qual que é o problema de esperar 6 meses para eu responder? Né? Para eu fazer o que ela pediu. Gente, adolescentes são questionados por não ouvir conselhos dos pais. E os pais, por sua vez, também são turrões, porque não ouvem os seus filhos. Não sabem ouvir sinais dos seus filhos, às vezes. Às vezes a gente fala sem abrir a boca. Quanto velho cabeçudo a gente conhece que só faz o que dá na cabeça e não ouve conselho de ninguém? Você fala, o senhor precisa se cuidar, precisa fazer tal coisa desse jeito. Ele fala, mas eu sou experiente, eu sempre fiz assim, eu não vou mudar. Isso é uma forma de estar obstruindo seus ouvidos e ignorando palavras sábias. Efatá, abra-se. Abre os seus olhos e veja que as más companhias não vão te levar a nada. Será que as pessoas que estão ao seu lado são boas companhias? Será que seus olhos não precisam ser abertos para que, às vezes, essas más companhias estão te levando para lugares que não são do agrado de Deus e que não te levam para uma vida eterna? Efatá, abra-se. Fica atento. Presta atenção. Olha para as coisas corretas. Ouve o que é bom. Para de ver o que não deve e buscar prazeres que não são reais. Buscar prazeres onde esses prazeres são momentâneos e que eles te levam à destruição. Prazeres de vícios, prazeres mundanos, prazeres online. Abre os seus olhos para o que é bom. Fecha para o que não é. Efatá, abra-se. Abre a boca e respira. Agradece pelo ar que você tem para respirar, que te dá a vida. Larga esse vício. Pode não ser para ninguém aqui, mas larga esse cigarro, joga fora esse maço de cigarro. Abre a boca para ter uma vida mais saudável. E outros vícios também.
O que tem fechado sua vida? O que te impede de ter um relacionamento mais próximo com Cristo? Seja o que for que está fechando seus ouvidos, está fechando sua boca, está fechando seus caminhos, está fechando as suas portas. Repete, efatá, abra-se. E pede para que Cristo abra o caminho para uma vida diferente. E não adianta a gente falar isso da boca para fora. A gente tem que perseverar. Tem que continuar. Deixando para trás tudo depois que essa vida antiga. Gente, e que milagre maior é poder ouvir com clareza a voz de Cristo, poder falar com Ele, falar sobre Ele e levar suas maravilhas para o mundo todo. Você está disposto? Jovem, você está disposto a abrir sua boca e falar com clareza daquele que te salvou? Daquele que te trouxe a vida eterna? Ou você vai continuar sendo um agente secreto de Cristo? Que daqui para fora ninguém sabe que você é cristão. Você está disposto a isso? Você tem levado a Cristo? Você tem levado para Cristo as pessoas que precisam? Você tem feito com a multidão? Você já encontrou com Cristo face a face? Você já teve um relacionamento pessoal com Ele? Esse é o momento. Se você não teve esse encontro, você não veio aqui por acaso. Ele quer conversar contigo. Ele quer te levar num local a sós, fazer parte da sua vida e poder trazer para você, abrir seus ouvidos, abrir a sua boca, abrir os seus olhos e que você possa entender que a verdadeira vida, a única vida que nós temos que buscar, a vida eterna, é só com Ele. Eu quero orar com vocês, pedir para o grupo de louvor vir para cá. Pedir que você feche seus olhos, ore silenciosamente, se coloque na frente de Cristo, coloca diante dele o que precisa ser aberto na sua vida. Eu não sei o que você está passando, mas Cristo sabe, Ele te conhece. O que está fechado nos seus ouvidos? Que palavra você não é capaz de ouvir? Que verdades doem quando chegam ao seu coração? Que traumas te impedem de abrir o seu coração para Cristo? Que problemas? Inimizades? Más companhias? Dificuldades na escola, no trabalho, com os pais? O que está fechado na sua vida? Aonde você precisa ouvir, efatá, abra-se? Quantas coisas te limitam simplesmente porque você não acredita, não crê no verdadeiro amor de Cristo? Você não crê na suficiência dele? Coloca Cristo em primeiro lugar na sua vida. Pensa que o maior plano já foi cumprido. E esse plano não foi um plano terreno, não foi um plano para trazer nada que a gente pudesse conquistar com as nossas forças. Esse plano foi cumprido numa cruz por aquele que pagou pelos seus pecados. Pensa que era você que deveria estar ali. Era você que tinha que estar pagando pelo seu pecado. Mas Deus, na sua infinita justiça, pagou esse pecado por você. Cristo morrer na cruz é o maior milagre que pode ter acontecido na sua vida.
coração. Presta atenção na letra dessa música. Plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio nos céus. Resgate e salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. Palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Pode se colocar de pé. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Quero que você reflita que você faz parte desse plano. Basta que você aceite. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. Quero orar com vocês agora. Enquanto o louvor continua baixinho, feche seus olhos. Se você se sentiu tocado por essa mensagem, se você entendeu que Deus tem um plano para a sua vida, ao contrário daquele surdo, a história dele parecia chegada ao fim. Parecia que não tinha solução. Uma pessoa que não podia mais ouvir, uma pessoa que não conseguia nem falar. A história dele foi mudada depois de um encontro pessoal com Cristo. E é isso que Cristo quer para a sua vida. Você não está aqui em vão. Você não veio aqui a esmo. Você não veio aqui sem motivo. Ele sabe o que precisa ser mudado na sua vida. Ele sabe a mudança que você precisa. E em nome de Jesus, nesse momento, Ele te conhece. Aceita Ele. Aceita o poder dEle. Reconhece que só Ele pode trazer mudança na sua vida. Se você já aceitou a Cristo, mas ainda tem algum problema, todos temos. A gente tem fases na vida que a gente olha para Jesus e fala: Senhor, não tem solução. Chegou no fim, a minha vida, eu não tenho como resolver isso. Mas Ele tem a solução para você. Se entrega, se coloca nas mãos dEle. Pai querido, eu te agradeço pela vida de cada jovem que está aqui. Eu não sei a história de cada um, mas Tu conheces a história passada, a história presente, a história futura de cada um que está aqui, Senhor. Tu sabes
os problemas, Tu sabes aonde o Senhor tem que agir, aonde os Efatá precisa abrir nessa vida, Pai. Vem se colocar à frente dessas vidas. Nós nos colocamos à Sua frente, ó Pai. Nós nos colocamos diante das Suas mãos, ó Pai. Toca nos nossos problemas e nos auxilia, nos acompanha, Pai. Senhor, nós nos colocamos em Suas mãos. Nós reconhecemos o Seu amor por nós, ó Pai. Nós reconhecemos que Tu és o plano perfeito para as nossas vidas, ó Pai. E nós queremos, Senhor, a partir desse momento, que o Senhor seja o Senhor das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio para salvar, Ele me salvou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio para salvar, Ele me salvou. Ele pagou o preço da minha salvação. 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 Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é